Então vamos iniciar. Rei Manassés. Rei Manassés, nós lemos aqui os primeiros versículos do capítulo 21. Diz que ele começou a reinar com 21 anos de idade. Nós podemos falar que todos os reis são bens financeiramente, né? O nome rei já fala de questão de ser alguém que está cercado de prosperidade. A prosperidade na vida de Manassés era muito grande, porque ele era filho do rei Ezequias. Ele tinha algo que o pai dele deixou para ele, que é a parte moral, a parte religiosa. Às vezes, filhos de pais bons não se tornam bons crentes. Nós temos aqui um exemplo de um pai piedoso, de um pai temente a Deus, de um pai que procurou fazer com que o culto acontecesse da melhor forma possível. No templo, ele sustentou, organizou, abençoou, tirou todos os altos que tinham sido colocados lá pelo rei Acás, que era um rei mau, que era o seu pai. Fez abominações na casa do Senhor. Ele arrumou, organizou, limpou, deixou o templo tudo funcionando, tudo acontecendo de maneira correta, conforme Deus quer. Fez o que era bom aos olhos do Senhor. E o texto que nós lemos aqui, ele encerra no versículo 6, dizendo assim que prosseguiu, falando de Manassés, em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. O versículo 2, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso é o que Manassés fez. Mesmo tendo um pai que amava a Deus, ele escolheu não amar a Deus. Como? Que numa mesma família, pessoas totalmente diferentes na questão do comprometimento, na adoração ao nosso Deus. É uma responsabilidade do pai e da mãe, sim. Nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos, de cobrar dos nossos filhos, de ajudar os nossos filhos. Mas chega um momento que eles estão na sua idade que eles acham que não precisam mais, muitas vezes, de conselho de pai e mãe, e começam a andar segundo as suas vistas, a fazer o que eles bem entendem. O final não é bom. Qualquer pessoa, por mais segura da sua religiosidade, da sua maneira de andar com Deus, que ele esteja, ele começar a fazer tudo o que ele quer, começar a ir para festa, para balada, para tudo quanto é lugar, logo, logo o coração dele já está corrompido. Aí a prostituição, a bebida, o álcool, a droga, são coisas que vão entrar na vida dele naturalmente, porque o meio que ele está se colocando é um meio que usa droga, que usa bebida. Então, ao invés dele influenciar o meio que ele está, que é o correto, a Bíblia manda a gente ser como fermento no meio da sociedade corrompida. Somos nós que vamos provocar a diferença, o crescer, a efervescência dessa massa. Nós que temos a presença de Deus, que temos o Espírito Santo, é que vamos influenciar o mundo. A Bíblia fala e recomenda, para a gente não se conformar com este mundo. Não se conforme com este mundo. Onde há devassidão, onde há tristeza, onde há pecados. Não entrem na forma do mundo. Não andem no padrão do mundo. O padrão da igreja é o padrão que o Espírito Santo nos dá. É o padrão que Cristo nos deu. É o padrão de Cristo na terra. Nós devemos imitá-lo.
aprender com ele. Como o apóstolo Paulo diz, sedes meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. O padrão do Cristo não é o pastor Edson. O padrão do cristão não é o pai e a mãe. O padrão do cristão é o padrão de Cristo. É olhando para Jesus que nós vamos adquirir uma espiritualidade que será para benefício das nossas vidas. Quando nós nos tornamos rebeldes, quando nós nos tornamos ímpios, como foi o Manassés, as coisas complicam. Que nós temos um adolescente que com 12 anos de idade, ele assume o trono. Os estudiosos dizem que os 10 primeiros anos foi anos que o seu pai colocou ele como corregente. O pai foi saindo de cena e o filho assumindo a direção do trono. A Bíblia Sagrada diz que, ao todo, ele ficou 55 anos reinando. Foi o rei que mais tempo durou, mais tempo reinou. 55 anos e um rei ímpio. Então nós temos aí, ele viveu aproximadamente do ano 681 a.C. até o ano 642. Isso, 55 anos reinando. É só o reinado dele, de 681 a 642. Vai decrescendo, né? Então nós temos aí Manassés, filho de um dos reis mais temente a Deus, rei Ezequias. Irmãos, que privilégio ter um pai crente. Eu já vi alguns irmãos, alguns jovens dizer assim, que bom para os seus filhos, né? O senhor é pastor, sua esposa, vocês são os pastores, então eles são bem guiados, né? Eu já ouvi algumas pessoas falar isso aqui. Mas eu não tinha pai e mãe crente quando eu vim para a igreja. Até hoje, meu pai não está na igreja, meu pai está nos vícios, na bebida. Mas o Senhor trouxe graça sobre a minha vida, o Senhor livrou meus passos dessa vida. Mas 2 irmãos meus entraram no alcoolismo. A gente às vezes entra aprendendo com pai e mãe, muitas coisas erradas. Mas o Senhor tem um compromisso com aquele que o ama e que quer andar com ele. Irmão, seja quem é teu pai, quem é tua mãe, seja o que foi que aconteceu, não importa. Se você desejar andar com Deus, é possível. Se você desejar comunhão com o Senhor, é possível. Deus quer te dar comunhão, Deus quer ter relacionamento com você. Se o relacionamento do seu pai foi bom, Deus quer ter um relacionamento ainda melhor com você. Aí você fala assim, mas não é possível. O meu pai era muito temente a Deus, meu pai era muito crente. Não, é possível sim. Passar, extrapolar em comunhão, em adoração, em ter intimidade com esse Deus poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Só para os irmãos terem ideia, Davi, a Bíblia diz que ele é segundo o coração de Deus. E nós vemos Davi errando, nós vemos as dificuldades de Davi. Mas quando chega o seu rei, o rei Ezequias, um descendente de Davi, muitos anos depois, diz a Bíblia, que ele levou o povo a servir a Deus de tal maneira que ocorreu uma ceia, aconteceu uma Páscoa, uma comemoração no seu reino, que nem no tempo de Davi aconteceu. Então é possível superar, ainda que aquela pessoa seja tão boa, é possível superar. Ezequias superou. E tendo um pai que não servia a Deus. Agora com o seu filho acontece exatamente ao contrário. Seu filho
segue o exemplo do avô e não do pai. O avô escolheu coisas que era a idolatria, a adoração. E isso foi o que Manassés fez. Irmãos, ele foi feiticeiro. Sabe o que é isso? Ele tinha contato, invocava o espírito dos mortos. Sabe o que é isso? Demônio. Não é a pessoa que morreu que está falando, não. É demônio que voltou para falar. Nós vimos ele ser adivinho pelas estrelas. Possivelmente usava essas coisas que a feitiçaria hoje, o espiritismo usa. Era um homem que consultava os espíritos. Era um homem que abandonou a fé, que abandonou a Deus, que ficou totalmente corrupto. Irmãos, é muito fácil sair da presença de Deus, difícil é se manter na presença de Deus, difícil é manter fiel. Ser infiel é muito fácil, porque agrada a carne. Porque ao invés de ser marido de uma mulher só, você vai ter relação com várias mulheres. Você vai viver uma vida dissoluta, como viveu o filho pródigo. Mas viver de maneira que agrada a Deus, viver de maneira fiel no casamento, fiel na casa. Porque tem gente, irmãos, que abandona a casa, abandona os filhos, não está nem aí, nem olha para trás, por causa do pecado. O que encheu o coração de Manassés foi o pecado. Aqui está dizendo que ele fez mal aos olhos do Senhor, igual aqueles que nunca ouviram falar de Deus faziam na terra antes deles chegarem. E Deus tirou os jebuseus, né? Todas aquelas nações ali, filisteus, todas aquelas pessoas ali, Deus tirou da terra para entregar para Canaã, porque eles eram infiéis, porque eles adoravam outros deuses, porque eles não queriam saber de Deus. Agora, Deus falou para eles, se vocês andarem conforme a minha palavra, tem um monte Gerezim, tem bênção. Vai plantar, vai colher, não vai chegar doença, vai ser bênção, vocês vão ficar firmes na cidade que vocês estão, nunca vocês vão sair daqui. Mas se vocês, Monte Ebal, se vocês me desobedecerem, fizerem o que é mal aos meus olhos, abandonar a fé, servir a outros deuses, aí sim, aí eu vou fazer o mal. Eu vou trazer gente de longe, que vai levar vocês para uma terra que você nunca conheceu. E vocês vão ser escravos. E vocês vão ser levados para esse lugar. Manassés é um rei do reino de Judá. Nós sabemos que o primeiro rei, quando aconteceu a separação, nós temos o reino unido com Saul, com Salomão e no início do reinado de Roboão. Em Roboão, o reino foi dividido em dois. A maioria das tribos, 10 tribos, seguiu Jeroboão. E 2 tribos e mais a tribo de Levi, 3 tribos, portanto, ficaram em Jerusalém com a cidade de Davi, que é os benjamitas, os judeus de Judá, da tribo de Judá, e os levitas. Só essas 3 tribos, que era do reino único Benjamim, que era Saul, e do reino único, que é Davi, a tribo de Judá. Essas 3 tribos permaneceram, o resto foram para os ídolos. Jeroboão fez a primeira coisa dele, foi fazer ídolos, para que o povo não voltasse para Jerusalém, conforme Deus tinha determinado, e eles vivessem e voltassem a ser um reino único. Então o trabalho desde Jeroboão foi ser contra Deus, rebelde contra Deus, ser idólatra. O pior rei do reino do norte, a qual a capital é Samaria, que são essas 10 tribos, o pior é Acabe, que teve Elias como profeta, que teve os 400 profetas lá que ele desafiou,
e Deus mostrou que Deus era Deus, né? E que Baal não era Deus coisa nenhuma. Mesmo com tudo isso acontecendo com o reino de Israel, que no ano 722 foram levados cativos, tiveram uma duração, a sua dinastia, durante os 200 anos mais ou menos. Depois disso, foram levados para cativeiro da Síria e foram misturados com o povo. Não voltaram mais as tribos para Israel. Ficou só o reino de Judá. Talvez por isso seja que os judeus é chamado de judeu, por causa de Judá. Judá é que mantém o reino de Israel funcionando. Né? É com eles que fica a casa de Davi. Mas, alguns anos depois, aproximadamente uns 200 anos, mais ou menos, menos de 200 anos, aconteceu de Manassés estar reinando. E Manassés foi semelhante a Acás. Manassés é o pior rei do reino de Judá. No reino de Judá, quando estavam os dois reinos, o rei que fazia as coisas certas era de Judá, e o rei que fazia as coisas erradas era de Israel. Mas Israel deixou de existir como nação, como povo, como reino. Agora ficou só Judá. Demorou quase 200 anos, mas eles também se corromperam. Nós temos aqui o rei totalmente fora da presença de Deus. A vida próspera do reino que o Manassés recebeu, tinha dinheiro, tinha tudo estabelecido, estava tudo organizado, templo restaurado, era para o culto estar acontecendo de maneira correta. Mas quando o líder perde a cabeça, todo o povo padece. A Bíblia diz, né, que quando o governante ele teme a Deus, todos nós somos beneficiados. Amém? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O líder influencia muito na direção e nas coisas que estão acontecendo na parte social, na parte política. Tudo que está acontecendo tem a ver com a liderança. Amém? Isso também nos traz para refletir que assim como o rei Manassés, como líder, acabou com a vida espiritual de Israel, porque ele não andava nos caminhos do Senhor e levava o povo a fazer as coisas erradas, é um grande perigo para eu e você dentro da igreja. É um grande perigo para eu e você quando as pessoas estão perdendo a fé, quando as pessoas estão desanimando. Pessoas que você olhava e falava assim, não é possível, esse era um pastor, esse era um obreiro, agora fez isso, fez aquilo. Às vezes essas notícias vão querendo desanimar. Ei, olha para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus. Para de olhar para homens. Olha para Jesus. Mas, até dentro da nossa casa, quando nós perdemos a direção, quando nós nos esfriamos na fé, muitas vezes, quando o homem para de vir à igreja e vem só a mulher e os filhos, às vezes, se essa mulher e esses filhos não estiverem olhando para Deus, ficar olhando para a descrença do marido, eles também podem fazer a mesma coisa. Ah, também não vou mais não. Você não vai, eu também não vou. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós reconhecemos o amor de Deus, quando nós vemos a graça de Deus, quando nós vemos o favor dEle na nossa vida, a única coisa que nos resta é adorá-lo, é servi-lo, é fazer as coisas para agradá-lo. Tudo que nós falamos e fazemos pode agradar a Deus ou desagradar a Deus. Nós podemos entristecer o Espírito de Deus com palavras. Crente que
ao invés de falar palavras de bênção, ele usa palavrões. Irmão, crente não deveria falar palavrão de jeito nenhum. Nem quando acertasse o dedinho na quina. Eu já falei aqui na igreja, né? Quer ver o caboclo ser crente? É quando ela acerta o dedinho mindinho naquela quina do banco. Na quina do armário. O que sai da boca dele vai provar quem ele é. Eu aprendi a falar misericórdia. Eu falo misericórdia. Mas muitos soltam palavrões. Antes eu soltava palavrão. Mas a transformação do Espírito Santo vai nos levando a querer agradar a Deus em tudo. Até na hora que as coisas ruins acontecem. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. É na crise que o homem se revela. É na crise que revelamos a nossa fé. Falava esses dias aqui na igreja, que nessa pandemia, muitos desviaram, muitos separaram, muitos casamentos acabaram. Crentes estavam na igreja, servindo a Deus. E de repente, veio a pandemia. Só veio sacudir a árvore e revelou o fruto que estava naquela árvore. Irmãos, que a misericórdia de Deus esteja sobre você, que a misericórdia de Deus esteja sobre a tua casa, que Ele te fortaleça, que Ele te renove, que Ele te direcione, que nada venha tirar a tua fé, nem o anticristo, se vier conosco no mundo, que a Assembleia de Deus não acredita. A Assembleia de Deus acredita que nós seremos arrebatados antes do anticristo tomar conta desse mundo. Antes do anticristo, né, agir como diz a palavra, que ele fará descer fogo do céu, e se fosse possível, até os escolhidos, ele vai enganar, iria enganar, se fosse possível. Mas o Senhor vai preservar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vida espiritual em decadência. Obras que ele fez foram para desagradar a Deus. Irmãos, ele fez seus filhos passar pelo fogo. Você sabe o que é isso? Não é pular fogueira de São João, não. Foi matar o filho em sacrifício. Foi sacrificar o filho ao deus Moloque. Que o deus Moloque era o deus que era uma estátua e que o seu ventre era um forno. Os seus braços ficavam pegando fogo, ficavam vermelhos, né? Quando está o fogo aquecido, a fornalha aquecida, e em cima dos braços é que se colocava a criança, amarrado, matava queimado, frito, acabava instantaneamente aquele filho. Mas o Senhor estava só anotando. Tem hora que Deus parece que é longânimo, parece não, Deus é longânimo, diz a palavra do Senhor. E às vezes Ele vai dando corda para ver até onde vai. Irmãos, se a gente lê o restante da história aqui de Manassés, nesse capítulo 21, que vai até o capítulo 20, até o capítulo, versículo 18, que diz que ele morreu, nós não vemos nada de bom na vida de Manassés, a não ser o seu pai, a não ser o que o pai fez, a não ser o que o filho vai fazer, mas ele, nada de bom. Não tem nenhum elogio. Não tem uma bola dentro. Só fez coisa que desagradava a Deus. E aí, às vezes, as pessoas estão achando que Deus vai tolerar para sempre. Ele colocou idolatria nos 2 átrios, que está escrito no texto. Se a gente for estudar, há pelo menos 4 átrios. Pelo menos. Átrio dos gentios, que era como se fosse o quintal em volta da igreja. Átrio das mulheres,
que era na frente da igreja. Os gentios podiam ficar na lateral aqui. As mulheres cristãs ali na frente. Aí vinha no santo, não era nem no santo, né? Era tudo do lado de fora do santo e do lugar santíssimo. Tinha o pátio mais próximo dos sacerdotes, tinha o pátio dos homens, que era o pátio de Israel. Então, todo Israel, os homens, ficavam mais próximos dos sacerdotes, já perto, vendo o sacrifício acontecer, perto do altar de bronze. Do altar de bronze para perto do lugar santo, tinha o átrio dos sacerdotes. Os levitas, os sacerdotes, ficavam mais próximo do templo. Irmãos, era tão sério essa questão do átrio. A palavra átrio significa separação. Lugar separado. Então, o gentil tinha um lugar de ficar, do lado de fora, né? As mulheres ficavam à frente, os homens ficavam na escadaria, mais próximo da escadaria, onde possivelmente havia ali algum discurso, né? Tinha uma escadaria no pátio das mulheres. Da escadaria para dentro, até no altar, tinha o pátio de Israel. Do altar até o lugar santo, o átrio dos sacerdotes. Mas, aqui está dizendo 2 átrios. Ezequiel também vai falar de 2. O 2 é o átrio exterior e o átrio interior. Alguns estudos falam que até o lugar santo e o lugar santíssimo era considerado átrio, porque é lugar separado. É a separação que nem todo mundo pode estar. No lugar santo, levitas e o sacerdote podiam entrar. No lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, onde estava a arca de Deus, onde estava a mesa do propiciatório, os querubins, onde estava o maná dentro da arca e também as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu, estava tudo dentro da arca. Então, ele colocou dentro do altar, dentro dos pátios internos, holocausto para os deuses, poste-ídolos, estátuas detalhadas, desenhadas, esculpidas de ídolos. Irmãos, se a gente for ler a reforma que o rei Josias vai fazer, diz que até dentro do templo, em passagens secretas, eles fizeram idolatria. Desenho de crocodilo, desenho de ídolos dentro do lugar santo. Irmãos, Deus vai ficar nessa casa ou não? Você acha que Deus vai ficar nessa igreja aqui quando o pastor começar a aprontar? Quando os obreiros começarem a aprontar, a igreja começar a aprontar, você acha que Deus vai vir aqui? Irmãos, se a gente não se santificar, se a gente não buscar a santidade de Deus, irmãos, Deus fica do lado de fora. Deus não entra porque é um templo, porque é uma igreja. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 se reúnem no nome do Senhor, Ele está no meio deles. Mas, meu irmão, quando 2 ou 3 não, mas quando a maioria está tudo errado, Deus não se reúne mais não. A maldição veio sobre Israel, perderam batalha quando tinha uma família em pecado. A família de Acã. Para Acã, eu não sei se ele já vinha fazendo coisa errada e a Bíblia só fala desse fato dele errado. Podia já ser um crente meia boca, né? Aquele crente meio Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Aquele crente que está lá fora pulando carnaval, depois está dentro da igreja pulando, dando glória a Deus. Eu não sei que glória é essa, para quem que ele está dando. Porque Deus não recebe, meu irmão. Tem crente esperando o bloco de carnaval acontecer para ele ir para lá. As festas de clube, para ele ir para lá.
Tem algumas igrejas que já faz festa logo dentro da igreja. A boate é dentro da igreja, a dança, faz tudo dentro da igreja. Deus não é Deus de mentira. Deus não é Deus para estar no meio de um povo de coração duvidoso, duplo caráter, duas caras. Manassés, ele não era duas caras, ele foi só uma cara mesmo, do lado do errado. Serviu ao diabo, aos demônios. Porque se ele era idólatra, servia a feitiçaria, ele era médium. Conversava com o espírito. A palavra de Deus veio contra Manassés. A partir do versículo 10. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas. Aí do versículo aí vai falando. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quando fizeram os amorreus, que antes deles foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. E ele só faz coisa errada. Aqui está dizendo que Deus avisou para ele através dos seus servos. Irmãos, desde Caim, primeiro que pecou, depois de Adão e Eva, né? Desde Caim, Deus avisa. Deus manda mensagem. Quem sabe Deus está usando essa mensagem para falar com alguém aqui hoje, que está presente ou que está nas nossas redes sociais. É um aviso de Deus. Para de ir pelo caminho errado. Para de fazer coisas para desagradar a Deus, para aborrecer a Deus, para desafiar a Deus. Irmãos, eu já vi pessoas dizer assim, algumas coisas, isso aí são coisas que os outros dizem em entrevistas, às vezes a gente ouve e a gente passa do jeito que a gente recebe, né? Diz que aquele Titanic, diz que nem Deus afunda esse barco. O barco foi criado de uma maneira tal que tinha água dentro do barco. Se fosse entrar água dentro do barco, era só jogar água para fora, tinha bomba, tinha tudo. Ele foi feito para não afundar, mas a boca do engenheiro disse assim, este nem Deus afunda. O que aconteceu? Na primeira viagem ele foi para o fundo do oceano. Tem coisa, irmão, e isso ele falou na inauguração, na hora que ia sair, na hora que foi batizar o barco, na hora que foi sair a primeira viagem. O homem às vezes se senta em cadeiras e acham que são inatingíveis, mas Deus tem o seu jeito. Ninguém fica impune diante dos seus pecados. Dizem que tem uma cantora também, agora esqueci o nome dela, que ela fala para alguém na portaria, nem se Deus vier eu estou em casa. E diz que ela não amanheceu nesse dia. Deus veio e não teve jeito dela dizer para Deus que não estava. Acabou. Tancredo Neves, presidente da República, eleito, ele disse que nem Deus impedia ele de subir a rampa do Planalto. Subiu dentro do caixão. Deus impediu. Ele não subiu com as pernas dele, andando e vendo as coisas acontecer. Levaram ele lá. Quem é o homem para poder arrotar diante de um Deus tão grande, tão poderoso? Às vezes a gente não reconhece a grandeza desse Deus que nós servimos. Que nós possamos entender a grandeza desse Deus, servi-lo de coração, servi-lo com as nossas forças, servir com a nossa alma, servir com as obras da nossa mão, com a nossa voz, que nós possamos adorá-lo, servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus está dizendo no versículo 12: por isso assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que hei de fazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. Imagina aí, quando o templo foi destruído, lembra de Neemias? A história que Neemias escutou, Neemias já estava no cativeiro, já estava no final do cativeiro. Neemias escuta a história de como é que estava o templo, de como é que estava Jerusalém. Suas portas estão queimadas, a sua virou morada de lobo, de covil de lobo. Irmãos, Neemias chora. Neemias não consegue segurar a tristeza nem diante do rei, que ele não poderia ficar triste na frente do rei. Nem isso ele conseguiu. Manifestou a tristeza no seu coração. Mas o rei Manassés contribuiu para a decadência espiritual. Não adianta, filho de crente deveria ser crente, mas se ele não buscar experiência pessoal, jamais será crente. Vai ter nome no hall de membro. Vai batizar muitas vezes, o Senhor obrigou, sem desejo, sem vontade, sem amar a Deus. Reavalie a tua vida espiritual. Se teu pai e tua mãe morrer, partir para o Senhor, ficar só você, quem será você? Nova vier e vier uma devassidão dessa na sua família, você vai fazer o quê? Adorar a Deus ou murmurar? Escolha adorar a Deus. Escolhe servir a Deus. Deus está falando, eu vou estender sobre Israel o cordel de Samaria. Samaria foi para o cativeiro por causa disso. A mesma medida que eu usei lá, eu vou usar para medir vocês. E vocês serão reprovados, assim como eles foram reprovados. O prumo da casa de Acabe, assim como eu destruí a família de Acabe, eu vou destruir vocês. Vou acabar com vocês. É isso que está dizendo a palavra. Eu vou limparei a Jerusalém como quem limpa o prato. Limpa-o e vira-o de boca para baixo. Não sobra nada, nem água. Vou lavar, esfregar e virar o prato. E vocês serão varridos de Jerusalém. Banidos de Jerusalém. Desampararei os restantes da minha herança. Entregá-lo-eis na mão dos seus inimigos e servirão de presa e despojo para todos os seus inimigos. Quando a gente vê isso aqui, a gente fala assim, mas como que Deus vai fazer isso? Deus prometeu para Davi que ia deixar sempre um rei na sua terra, na sua casa. Como é que ele vai fazer isso, permitir isso? É porque o povo não está adorando a Deus de verdade. É porque o povo está corrupto e estão tendo prazer no pecado. Estão pecando e esfregando a mão, como diz Provérbios. Estão se agradando na prática do pecado. Não se arrependem. Faz o mal e lambem os beiços. Se alegram em fazer o mal, em fazer as coisas erradas. É difícil, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece o seu coração. Irmãos, pode ficar despreocupado. De vez em quando está caindo um por causa da chuva. Fica tranquilo. Amém? Não cai na cabeça dos irmãos. O telhado já está mais ou menos aqui. Falta 4 telhas para terminar o telhado. Você pode glorificar a Deus? Quem sabe é a última chuva que a gente está vendo derrubar as coisas, né? Portanto, fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Só fizeram coisa errada. Enquanto serviram a Deus, foram preservados. Deus guardou. Deus fez diferença entre Judá e Israel. Enquanto Judá permaneceu firme, foram mais de 200 anos, irmãos.
mais de 200 anos para isso acontecer. Amém? E Deus preservou Judá, mas chegou um momento que Judá também se desviou. E Deus vai levar para o cativeiro. Se a gente encerrar a nossa história, a nossa pregação no livro de Reis, e ir embora, você vai vendo que é essa a história de Manassés. Mas se você abrir comigo, no capítulo 33 de 2 a Coríntios, a 2 Crônicas, capítulo 33, você vai ver o momento em que virou o ano da retomada na vida de Manassés. Já estava cativo. Se você ver lá no capítulo 33, no versículo, se não me engano, 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Irmãos, lá em Hebreus capítulo 11, tem um versículo que vai falar que algumas pessoas foram cerradas ao meio, ou foram cerradas, né? Há uma tradição judaica que diz que o profeta Isaías foi cerrado ao meio. E os comentaristas dizem que foi na época do rei Manassés. Ele é que matou o profeta Isaías. Alguns comentários falam isso. Amém? Então, os profetas falaram e eles não ouviram. Jeremias estava falando com o povo antes de ir para o cativeiro e ele foi jogado dentro de uma cova, dentro de um poço. Soltava ele, depois prendia de novo, porque ele estava pregando a palavra de Deus, porque ele estava pregando a vontade de Deus. Arrependam-se, volte-se para Deus, porque senão vai acontecer. Vai vir Babilônia, vão vir para cima de vocês e vão arrebentar com vocês. Há profecia sobre isso, no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel. Nós vamos ver as profecias acontecendo. Hebreus 11, versículo 37. Então, dizem, essa tradução judaica aí, é um livro chamado Ascensão de Isaías, e diz que ele foi cerrado ao meio durante o reinado de Manassés. O versículo é assim: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos, maltratados, mas permaneceram fiéis a Deus. Independente do que aconteceram com eles, eles permaneceram com o Senhor. Isaías não desistiu da fé. Isaías não abandonou, mesmo diante da morte. Permaneceu fiel a Deus. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos vivendo uma época de um evangelho, né, que é só para fazer cosquinha no coração dos outros. É um evangelho de açúcar, né, água com açúcar. É um evangelho que a palavra de Deus, se bater demais, a pessoa, qualquer coisa que o pastor fala, o pastor bateu demais. Essa palavra apertou demais. Estamos vivendo numa época em que tem pessoas cultas no nosso meio, que a gente tem que tomar cuidado. Tem muitas pessoas formadas, de nível superior na igreja, e a gente tem que ter cuidado com as palavras. As palavras do homem tem que ter cuidado mesmo. Se puder acertar mais no português, é bom. Mas até falando errado no português, se estiver falando o que Deus mandou falar, fala o que Deus está mandando falar. Deixa aqueles que ficam corrigindo português se preocupar com isso. Não estão prestando atenção em Deus, que se estivesse prestando atenção em Deus, a palavra não ofende, a palavra limpa, a palavra lava, a palavra renova, a palavra nos dá ânimo para andar com Deus. Mas muitos querem matar aqueles que estão falando a palavra e tocando no seu pecado. Eu tinha uma igreja que eu pastoreava, que de vez em quando eu era colocado na parede por causa de palavra que eu pregava no púlpito.
E por 2 vezes eu ainda fui na casa das pessoas para visitar. Meu Deus do céu. Toda vez que eu vou resolver problema, que eu vou para a casa dos outros resolver problema, era melhor eu ter ficado em casa. Porque muitas vezes as pessoas não se arrependem. Porque muitas vezes as pessoas acham que estão certas. E elas permanecem no erro. Não adianta o pastor se quebrantar e pedir perdão. Como eu já fiz tantas vezes. Às vezes as pessoas não se arrependem. Às vezes elas não pedem perdão. Pedem porque o pastor pediu. E eu não tenho problema de pedir perdão. Eu não tenho problema de voltar atrás numa decisão, se for para o bem do reino de Deus. Se for por amor a uma alma, por amor a uma família, eu não tenho problema de voltar atrás, de reconsiderar. Não tenho dificuldade. Mas muitos não querem saber de nada. Elas estão dentro de um estágio que Deus não faz parte mais. Eles andaram perigosamente até Deus sair da presença deles. Porque muitas vezes a gente fala, onde está Deus? Porque na minha época, porque naquele tempo, a igreja era diferente. É porque às vezes você também orava mais. Porque às vezes eu orava mais. Às vezes a igreja ficava mais de joelho e não reclamava. A gente via a igreja de joelho, um dia de Santa Ceia, e as pessoas tinham prazer de estar aos pés do Senhor. Hoje, metade da igreja, quando é a metade, fica de joelho, o resto fica batendo papo na ceia. Em muitas igrejas, ninguém não quer nem ajoelhar mais para falar com Deus. Deus está requerendo que a gente retome. Louvado seja o nome do Senhor. Abandonar algumas coisas que têm sido prejudicial no nosso relacionamento com o Mestre. Deus deseja que nós abrimos o nosso coração, servimos a Ele sem máscara, de maneira sincera. Oh, misericórdia! Manassés contribuiu com a corrupção religiosa, mas com certeza tinha pastor lá pronto para pecar, prontinho para pecar, doidinho para tomar a vaga do outro, que era santo e ele não podia ficar no lugar dele. Então eu tenho que derrubar para poder ficar no lugar dele. Rei, eu estou aqui, o que o senhor precisar? O que é que o senhor quer? Eu vou para essa guerra ou não vou? Acabe consultava ao profeta de Deus, o profeta dizia, não vai perder, vai se dar mal. Teve até uma batalha que ele fica pedindo para os profetas falar e tinha um rei de Judá. Acabe era de Israel, rei de Israel, do reino do norte. E Josafá era do rei de Judá, reino do sul. Aí os profetas tudo bajulando o rei. Tem muitos querendo só bajular. Quer tomar o lugar para bajular. Quer dizer, quer estar no lugar porque é um lugar de destaque. Preocupa não, irmãos. Vai pedindo para acabar esse negócio logo, que eu já não aguento mais também. Irmãos, Deus, Ele está contemplando o meu e o seu coração. O anticristo, quando assumir o mundo, os pastores vão ser aqueles que vão sorrir para eles. Os líderes vão ser aqueles que vão abrir a casa do tesouro. Vão ser aqueles que vão receber eles no púlpito. O anticristo vai ser aclamado antes de mostrar as garras. Vai ter um discurso que vai conciliador. Mas no final, meu irmão, vai ser só para destruição. Vai ser só para engano. É necessário que as pessoas que estão na direção sejam corrompidas para o mal entrar. Porque aí vai enganando. Alguém que tem autoridade. Esses dias tem um pastor aí na internet que está dizendo que a palavra de Deus é insuficiente.
que está dizendo que a palavra de Deus precisa ser reformulada. E esses dias ele foi dar a palavra dele final, depois que a Igreja Batista o excluiu, tirou ele do hall de pastores da Batista. Quando ele foi pedir desculpa, irmãos, ele não pede desculpa em momento algum. Ele diz assim: tem 30 anos que eu estou aqui mais ou menos pastoreando essa igreja, vou continuar do mesmo jeito. Irmãos, não se arrependem, não mudam, mas vai chegar a hora que Deus vai meter o anzol no nariz e vai arrastar no meio da rua, que Deus vai tirar de cima do banco, de cima do altar e jogar embaixo. E ainda que isso não aconteça, porque também é a vontade de Deus, se essa for a vontade de Deus, para o anticristo tomar conta desse mundo, vai acontecer do corrupto estar aqui nesse lugar. Já aconteceu antes, de vários corruptos na frente. Quando a gente vai descobrir as coisas já estão bem desenvolvidas, tudo em pecado. Não é um pastor, não. Não é só no nosso campo, não. É em vários lugares. É padre. É em todos os lugares. As pessoas que estão na frente, às vezes, se corrompendo por causa de dinheiro, por causa de posição. Mas do mesmo jeito que eu prego nessa igreja, eu pregava na igrejinha, antes de ser derrubada. Depois fui para o aluguel, passei vários anos no aluguel. Do mesmo jeito eu pregava. Com meia dúzia de pessoas dentro da igreja assistindo a minha mensagem. Eu preguei do mesmo jeito, com o mesmo amor, com a mesma paixão, para que essas pessoas fossem transformadas pelo poder de Deus. E do mesmo jeito vou pregar quando eu voltar para outra pequenininha, não tem problema, vou continuar ministrando a palavra de Deus, como ela é, louvado seja o nome do Senhor. Manassés foi para o cativeiro, diz o versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles o príncipe do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Porque aí é difícil, não é o meu Deus, é o Deus do meu pai. Senhor, assim como meu pai estava no trono e a Síria veio querer destruir, e o Senhor falou para ele que com ele estava o braço de carne, mas com a Síria estava o braço de carne, mas com ele estava a mão do Senhor. Quem pode agir quando Deus está agindo? Quem pode impedir quando Deus quer? Quem vai fazer coisa contrária à vontade de Deus quando Deus não quer que aquilo aconteça? Irmãos, não foi a Síria que levou o rei Manassés para o cativeiro, não. Foi a mão de Deus. Você acredita nisso? Eu estava ouvindo um rabino, uma palestra que ele estava dando numa universidade, lá no Canadá, e ele estava conversando com algumas pessoas, deu a sua palestra, falou como é que Deus fez desde o Egito, como é que Deus ia fazendo, libertando as pragas, mostrando o poder de Deus e tal. Aí veio uma pessoa da plateia e perguntou: o senhor disse isso aí tudo, e eu achei muito bonito, mas onde estava Deus no holocausto? Você acha que o rabino ficou sem palavras? Talvez você ficaria, né? Se a gente parar, às vezes assim, de supetão, parece que a gente fica meio sem saber, né? Responder. Ele citou a bênção do Gerezinho, a bênção do Ebal. Falou assim, estava escrito lá atrás. Mostrou um outro capítulo lá de Isaías, que conta coisa por coisa. Diz que vai mandar um povo com a cara de águia. E o símbolo do nazismo era uma águia. E dizia que eles não iam ter respeito pelos velhos. E nem pelas crianças. Matava, meu irmão, levava para a câmara de gás. O pai, a mãe, criança, mulheres. Não estava nem aí para ninguém, não respeitava ninguém.
estupros, tudo quanto é coisa que você pensar. Roubo, porque o povo judeu na Alemanha era rico, já tinha 3 gerações, já tinha o pai, o filho e um neto, tudo grande, adulto. 3ª geração, se a gente levar em fato que a geração é de 40 a 70 anos, quantos anos não já estavam eles lá? Pensando que estavam folgados. As notícias ruins acontecendo em Jerusalém. E eles achando que estava seguro. E Deus diz, ainda que vocês subam numa montanha, que vocês subam no lugar mais alto e pensem que estão seguros, eu mesmo vou lá arrancar vocês desse lugar. E aí ele vai descrevendo e ele fala assim, isso para você não parece com o holocausto? E aquele rapaz estava afastado do caminho, se reconciliou e voltou para a presença de Deus naquela palestra. Depois de ver que Deus tinha falado, Deus falou com Manassés muitas e muitas vezes. Deus falou usando o profeta, não só um, ele matou. E mesmo assim Deus enviava outros. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, disse Jesus. Quantas vezes eu quis, como uma galinha, juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os pintainhos. Proteção, amizade, companhia. Jesus queria estar perto, mas eles não queriam saber. Amaram mais as trevas, amaram mais as obras do mal do que as obras de Deus, mais do que a luz, diz a palavra do Senhor. Tem alguns comentaristas que chegam a dizer que esse retorno de Manassés, esse arrependimento, foi superficial, foi falso. Eu não acredito. Eu não creio nisso. Porque o texto continua dizendo que ele, quando estava angustiado, ele clamou. Tem um rei Acás, que é que é avô dele, que quanto mais apertava o cativeiro, as coisas, mais ele não estava nem aí para Deus, servia aos ídolos. Mais ele fazia coisa para provocar a Deus. Morreu sem reconciliar. Mas Acabe não. Acabe olhou para o exemplo do pai e se voltou para Deus. Manassés chorou, se debruçou diante de Deus, se arrependeu. Marcas de um avivamento na vida dele. Primeiro orou e humilhou-se. Primeira coisa é a humildade. Ninguém volta atrás se não for humilde. Se for orgulhoso, jamais vai pedir perdão. Nem para a mulher, nem para o filho, nem para ninguém. Não tem prática de perdão. Tem casal que não tem nem prática de perdão, não sabe pedir perdão. E quando alguém pede perdão, ele fala assim, mas estou contando, hein? Já está chegando no 70 vezes 7. Irmãos, que a graça de Deus seja derramada sobre os nossos corações. Que o Espírito Santo tenha liberdade em nós. Que o Espírito Santo possa transformar as nossas vidas. Que seja um momento de retomada, de voltar a fazer as primeiras obras. No ano 444, na verdade, eu anotei aqui em algum lugar e perdi aqui. Mas acredito que ele ficou 4 anos mais ou menos no cativeiro, irmãos. Pelo calendário aqui, pelos anos. 4 anos no cativeiro quase. Depois ele volta. Deus restabelece ele como rei. Deus ouviu, irmão, a oração dele? Não importa o que você fez, não importa o seu pecado. Deus é poderoso para perdoar pecados. Um homem pode olhar para você e para mim e falar assim, não tem perdão, não tem perdão, não tem jeito, nunca mais.
Mas Deus está falando, é meu filho amado. Eu recebo, eu perdoo, eu lavei, eu redimi, eu reservei um lugar para Ele no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aproximadamente, irmãos, em 652 aconteceu o cativeiro. Em 648 ele retorna. Em 642 ele morre. Ele ainda ficou 6 anos governando. 6 anos tirando os ídolos de dentro do templo. 6 anos consertando o altar. Ele se converteu de tal maneira que não bastou tirar as coisas erradas. Ele renova, ele restabelece o culto, ele reconstrói o templo, ele faz como Elias, depois que os 400 profetas de Baal fizeram o seu sacrifício. Ele reconstrói, organiza, limpa tudo, faz o holocausto novamente. É ano de retomada, é ano de reconstrução, é ano de voltar a fazer da mesma forma de antes, ou muito melhor. Deus tem promessa, e quando Deus promete, Deus quer fazer. E a palavra diz que se Deus determinou fazer o mal para alguém, e esse alguém se arrepende, Deus também se arrepende do mal que ia fazer e não faz. E se Deus promete fazer o bem e a pessoa não quer saber de Deus, Deus também não vai fazer o bem. Vai esperar o filho, vai esperar o neto, vai esperar alguém que vai voltar. E se ninguém voltar, infelizmente vão ficar sem. Porque a palavra de Deus é condicional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, confessar os seus pecados, eu ouvirei. Deus vai ouvir a oração. Às vezes a gente lê esse versículo e fala assim, se arrependeu da boca para fora. Não, Deus ouviu, tanto ouviu, que restabeleceu ele no trono. Deus não tinha obrigação de fazer isso. Podia levar o filho, podia ter morrido no cativeiro, mas não, Deus poupou, Deus perdoou, Deus reconstituiu, Deus fez ele retomar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A equipe de louvor vem adorar a Deus com mais um hino. Precisamos ter humildade para buscar a Deus, voltar para Deus. Lucas diz 15:7, eu vos afirmo da mesma maneira, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. A festa no céu, a alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Quando Manassés se arrependeu, houve alegria no céu. Irmãos, Deus interessa pelo nosso sucesso. Deus interessa pela nossa vida espiritual. Para voltar a trazer graça, vida sobre a nossa casa. Avivar a nossa vida, a nossa casa. Ele deseja fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso convergir, se converter, reconhecer a Deus. Diz o versículo aqui. Ele fez oração e Deus se aplacou para com ele. Deus mudou de ideia. Deus levou ele para o cativeiro para destruir. Mas ele orou e Deus se aplacou. A ira de Deus foi desviada dele. Ele se voltou para Deus e Deus perdoou. Deus falou assim, não, eu vou parar. Já fiz, agora volta. Orou deveras, né? O seu Deus humilhou-se. Ele fez oração e Deus se aplacou. Tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés
que o Senhor é Deus. Quando Deus mandou fogo lá, que pegou fogo no altar de Elias, só o Senhor é Deus. As pessoas entenderam que só o Senhor é Deus. Os fiéis reconheceram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que Ezequias, mais ou menos 70 vezes, diz essa frase: reconheceu que Deus é o Senhor, que o Senhor é Deus. Reconheceu que o Senhor é Deus. Nós precisamos reconhecer que Ele é Deus. Ele requer de mim, de você, uma adoração sincera, uma vida em sinceridade. Ele deseja que eu e você, quando cair, entenda que temos um advogado no céu. Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar as nossas dívidas, perdoar os nossos pecados. Ele é poderoso para restaurar o homem e a mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra-te de onde caíste. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Minha esposa até pregou sobre isso, né? No domingo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, quando não te arrependes. Se não se arrepender. Mas se arrepender, Ele reconduz de volta para a posição. Quando esta é a vontade dEle. O rei Nabucodonosor foi orgulhoso, prepotente, soberbo. E ele caiu, virou um animal. Ficou alguns anos pastando, comendo capim, sendo molhado pelo orvalho do sol, das nuvens, da noite, levando chuva, vivendo como animal. Garras cresceram, penas cresceram. Algo horrível aconteceu na vida daquele homem. Mas um dia, mesmo com a sua mente ruim, um dia ele olhou para o céu e Deus deve ter voltado um pouquinho a consciência dele. Ele reconheceu, deu glória a Deus. E Deus restituiu o trono para ele. Ele teve a oportunidade de voltar para a mesma posição. Muitos não voltam para a mesma posição. E o mais importante não é voltar para a posição de trono, de destaque. É ter comunhão com Deus. É ter a salvação. É ter o nome escrito no livro da vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.